Olá, eu sou Ricardo Kanashiro e hoje quero falar sobre ser pobre e de alguma maneira estar atravessando um período de dificuldades financeiras, econômicas, ou ser miserável e ter o hábito de desprezar as coisas, de desprezar a si mesmo. Ser pobre nesse contexto, para mim, significa a situação ou a pessoa que está vivendo um momento em que, de algum jeito, saiu do controle aquilo que ela podia realizar. E ela acabou tendo uma conta desigual entre o ganho financeiro e os encargos e os custos e os compromissos que ela tem para poder saldar. De algum jeito, uma distração, uma preguiça, um exagero e um descontrole acabaram levando a pessoa a viver uma situação de dificuldade, de penúria, de escassez financeira, em que ela se vê obrigada a controlar seus gastos, a administrar seus custos e dentro das suas possibilidades, e saldando as suas dívidas, os seus compromissos e restaurando esse equilíbrio entre o dar e o receber no que se refere à troca entre o serviço e a moeda, o dinheiro. E a pobreza, de alguma maneira, para mim, se aproxima dessa situação de viver um período de crise. Não acredito que isso seja algo permanente ou precisa ser permanente, a menos que, junto com essa dificuldade, com esse período de empobrecimento, de pobreza ou de dificuldade financeira, eu também acabe me tornando miserável no sentido de enxergar as coisas, o mundo, as situações, as pessoas de forma negativa, de forma ruim, sempre buscando um contexto de julgamento e crítica para o mundo externo que não contribui comigo, que não me ajuda, que não me apoia, que não me dá oportunidades, e sendo um rabugento reclamador da vida, de tudo. Para mim, isso é muito a ideia que me passa sobre ser miserável, encarar a miséria do espírito humano, encarar ou reforçar a própria miséria do espírito pessoal, que fala que o outro é responsável e que eu sou desafortunado e tenho muito azar e as portas não se abrem para mim e eu não consigo nada porque ninguém quer dar nenhum tipo de oportunidade nesse momento, um momento de crise em que o governo está essa bagunça toda, em que a economia está essa dificuldade, e só reforça a busca desenfreada da ambição e das conquistas financeiras. O espírito do miserável associado a uma situação de pobreza, acho que é uma dos momentos mais cruéis que uma alma humana pode viver. Nós somos mais do que isso, cada um de nós. Você é mais do que isso, eu sou mais do que isso. E eu sei que eu muitas vezes passei momentos de pobreza, de dificuldades financeiras por causa das minhas incapacidades em me organizar financeiramente, por causa muitas vezes da minha luxúria em querer aproveitar bons momentos, em períodos que a minha estabilidade financeira ainda não estava totalmente estabelecida. E é claro,
no final eu paguei um preço por isso, pago ainda, porque ainda tenho dívidas a saldar e vou cuidando disso conforme eu consigo e da maneira que eu vou administrando as coisas. É claro que tem sido um período de grande aprendizado e eu vou descobrindo como me organizar melhor e como às vezes contar com a colaboração de outras pessoas para que isso se arrume e para que eu deixe de repetir isso, para que esse tipo de experiência e aprendizado possa, com o tempo, passar ao largo, longe de mim, né? Por outro lado, também muitas vezes me reconheço miserável e ter sido muito miserável muitas vezes, né? Com um pensamento mesquinho, egoísta, tacanho, infantilizado, pequeno, e que no final era um pensamento amedrontado, de receio do julgamento e da crítica. E aí, na minha mesquinhez, no meu estado de ser miserável, eu antecipava a crítica e julgava as pessoas, as situações, de forma dura e brutalizada. Muitas vezes, muitos de nós passam por esse tipo de coisa, que, como base, constrói uma grande oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento, de transformação, né? Se a gente conseguir viver essa experiência na profundidade que ela pode e oferece para cada um de nós, e com a chance que ela traz para que a gente aprenda e para que a gente se desenvolva, toda a experiência, ela na verdade traz grande fortuna. Toda a experiência no final nos afortuna, mas dependendo do estado que a gente viva, dependendo do hábito que a gente criou de viver nessa mente miserável de mesquinharia, de tacanhez, se torna mais difícil passar por esses processos, por esses momentos. Então, perceba como tem sido a sua característica, qual é a sua característica diante de algumas dificuldades, principalmente no que se refere a isso que muita gente está passando hoje em dia, que é a dificuldade financeira, o equilíbrio econômico entre aquilo que se recebe e aquilo que se tem como compromisso saldar. E veja se a grande questão é a financeira e não a mente tacanha, a mente miserável. Porque se você está com saúde, se os seus relacionamentos estão indo bem, e se o grande problema nesse momento é o financeiro, a isso a gente consegue sobreviver. Se a gente tiver apoio, se a gente tiver bons parceiros, boas parcerias, bons contatos com pessoas amigas, com familiares, com a minha mulher, é importantíssimo o apoio que eu recebo dela, com o seu parceiro, com o seu marido, dos seus filhos. Se todo o resto de algum jeito puder te apoiar, e mesmo no seu trabalho, ainda que você passe por essas dificuldades, mas ainda de alguma maneira você consegue mostrar o seu valor e obter um reconhecimento positivo, um incentivo, um apoio. Isso diz que várias das suas áreas estão bem. Apoie-se nessas várias áreas. Confie em você, continue confiando em você. Isso é imprescindível, importantíssimo. Você não é o valor que você recebe, você não é o valor que hoje em dia você consegue negociar. Você, eu, cada um de nós é muito mais do que isso. Com o sentido de alma, com esse sentido da grandeza do nosso ser, como ser humano, como uma entidade biológica viva, dinâmica, explosiva de experiências, de conhecimento, de capacidades. Nosso valor não é mensurado por número. A regra do jogo atual mensura algo.
na troca entre um dar e receber, oferecer um serviço e receber uma resposta financeira. Mas não o seu valor, o valor de nenhum de nós pode ser medido dessa forma. Lembre-se disso, o seu valor transcende a qualquer número, é muito maior do que qualquer número. E se você consegue obter do seu meio familiar, do seu meio de relacionamentos, de amizade, do seu meio profissional, incentivo, apoio, colaboração, dinheiro, nós vamos arrumando. É questão de organização. E aí a gente vai aprendendo sobre isso. E se a gente não souber, se a gente não conseguir aprender, a gente pede ajuda. E aí, mais fácil ainda, eu posso dividir algo, obter ajuda, a colaboração, estreitar laços de amizade, fortalecer vínculos e resolver esses problemas. Se o problema é só dinheiro, é só um pequeno problema. Todo o resto pode te apoiar. Porque quando todo o resto está bem, a mente ela nem entende o que possa ser miserável. Agora, se você está sendo miserável com você mesmo, com o mundo que te cerca, então veja direito como você está se relacionando com tudo e não só com a sua parte financeira. E comece a arrumar essas outras partes que são mais importantes, porque dessas outras partes você pode obter ajuda direta, apoio, incentivo, às vezes um afago, às vezes um abraço, às vezes mais um emprego, mais um serviço, mais algo que você pode fazer. E o número, com o tempo e disciplina, você vai igualando a conta. E isso fica mais fácil de resolver. Tá bom? Se cuida, pensa nisso. Trate-se bem. Eu estou do seu lado, eu apoio você, eu vejo você. Eu vejo que às vezes você entra em conflito e deixa que essa mente tacanha e rabugenta tome controle demais, tome frente demais do seu dia a dia. Tenha autoridade sobre ela. Lidere essa mente dizendo: pare, chega. Tem um monte de outras coisas boas acontecendo. Essas outras coisas boas me trazem boa fortuna. E se eu mudar essa vibração, muita coisa vai começar a mudar. E aí, eu vou me sentir, na verdade, muito afortunado. Porque é muito bom estar vivo. É muito bom estar fazendo isso que eu estou fazendo. Estar compartilhando isso com você. É muito bom saber que você está ouvindo e está participando desse evento comigo. Obrigado. Eu sou muito afortunado. Se cuide. Até a próxima. Curta se você curtiu, compartilhe se você puder, mande um recado, uma mensagem, kanashiro@dcam.com.br. Assine o canal do YouTube Ricardo Kanashiro. Até a próxima. Até amanhã. Tchau, tchau.